Agora, como um dos pilares do que a gente estava falando, eu vou falar um pouco do estoicismo. É uma escola filosófica que surgiu na Grécia Antiga, por volta do século IV a.C., fundada por Zenão de Cítio, que viveu ali mais ou menos entre 330 a.C. e 260. Tá? E é uma escola que perdurou até o século III depois de Cristo, por volta de 700 anos. Aí. E tem uma forte influência na construção do Império Romano. Tá? Eu vou falar de Zenão, que foi quem fundou, para a gente entender um pouquinho. Zenão era um mercador, ele trabalhava com transporte marítimo, e ele teve um infortúnio de uma dessas viagens, quando ele estava indo para a Fenícia, de ter naufragado. E com isso ele perdeu tudo, simplesmente não tinha mais nada. E foi isso que o levou até Atenas. Em Atenas, ele conheceu em livrarias alguns filósofos e fundou sua própria escola de filosofia, muito baseado nisso do que tinha acontecido com ele. Essa escola ela tinha reuniões e debates no que era conhecido como Stoia Poikile, que eram como se fossem uns lugares abertos, públicos, que podiam receber qualquer tipo de pessoa, que é uma diferença da própria escola, que aceitava desde escravos até nobres, né? E para mim, uma das coisas principais a filosofia empregada se baseava na virtude. A única forma de se obter uma vida boa é agindo de forma virtuosa. E os 4 pilares da virtude do estoicismo se baseavam na coragem, na coragem de conseguir enfrentar situações e fases difíceis, na sabedoria como fortaleza, na fortaleza de você tomar boas decisões, baseadas sobretudo na razão, na temperança, como moderação, evitar o vício, e na justiça, como uma sensação de integridade e de honestidade. Tá? Por isso eu separei 3 pilares do estoicismo para a gente poder conversar aqui. O primeiro deles é a dicotomia do controle. O que seria a dicotomia do controle? Seria você conseguir diferenciar aquilo que você tem controle na vida e aquilo que você não tem. O que é aquilo que você tem controle? Que são as suas coisas internas. São as suas ações, seus pensamentos, as suas vontades e o seu caráter. Tudo aquilo que você não tem controle seria o mundo externo, que não está, teoricamente, nas suas mãos. A partir daí, você tem que entender que existe... Se você não entender isso, se você não conseguir diferenciar isso, você não consegue empreender uma maior e melhor energia naquilo que é importante, que são as coisas que você tem controle. Para colocar os dois na conversa aqui, eu vou parafrasear Epitetos. Para alcançar a liberdade e a felicidade, antes você precisa entender esta verdade básica. Algumas coisas da vida estão sob seu controle e outras não. Vejam que ele está falando de liberdade e felicidade, que são exatamente o que o nosso podcast propõe. Exatamente como sair da caverna. Por favor aí, Caio Camarão, tem algum comentário? Putz, cara, eu acho que um comentário legal de fazer, né? A gente teve episódios aqui falando de busca da verdade, né? Então, como a sabedoria como busca da verdade, acho que esse é um dos motes do podcast, né? E a teoria, né, fundada por Zenão, durou 700 anos, né? Então, nenhuma mentira dura 700 anos, né? Você não pode conseguir enganar todo mundo o tempo todo. Então, eu acho que é uma baita influência filosófica de uma escola que durou 700 anos, né? E que vale muito a pena no nosso conceito, no nosso mundo de experiências confortáveis que a gente vive hoje em dia, né? Então, eu acho que o estoicismo, ele concentra a nossa força, ou ele nos resgata da ansiedade do mundo moderno, tal. Então pega aquele cara que está frustrado com a profissão, pega aquele cara que está deprimido, e infunde ali uma fortaleza, né? E isso permite que ele possa romper os grilhões, né, dessa servidão que ele tem ali de dentro da caverna. Eu estava aqui ouvindo vocês falar só verdades aí e me veio à cabeça, por que seria bom alguém ser estoico? Qual que é a vantagem de você ser estoico? E o que os estoicos mais ou menos responderiam para você não estar ao sabor do destino?
para que você não seja elevado na vitória e tornado miserável na derrota. Eu acho que aí entra já o nosso segundo pilar, Boa. que é a questão do amor fati. Amor ao destino. Com relação a isso, tem alguém que faz uma releitura de Zenão no passado, eu não lembro quem foi, mas falava assim: pois Zenão perdeu tudo no naufrágio? Que bom, pois assim ele pode se dedicar à filosofia o resto da vida. Que foi o que aconteceu. Exato. Que foi Então, é visto como um estoico veria isso e fala assim: que bom que agora ele pode se dedicar à filosofia. E o amor fati, muito como entender que viver é mudança, né? A natureza, ela só existe por causa da mudança. O que a gente é hoje é muito diferente do que a gente foi ontem e o que a gente vai ser amanhã, né? Viver é mudar. Tem uma alegoria de Sêneca falando que a vida seria como se você estivesse no seu barquinho tentando chegar no objetivo, né, ao porto que você deseja, passando por tempestades, por marés. Aquilo vai te tirando do seu rumo, mas você tem que manter o seu rumo a despeito das adversidades. E normalmente tem muitas coisas que estão fora do nosso controle, então já junta com o pilar anterior, que a gente falou de epítetos, não é verdade? Vou botar Marco Aurélio rapidinho e o Caio vai fazer um comentário. Medo de mudança, mas o que pode existir sem ela? Você consegue acender uma fogueira e ao mesmo tempo deixar a lenha como estava antes? Você pode cozinhar algo sem transformar a comida? Algum processo vital pode ocorrer sem que algo seja modificado? Você não vê? É o mesmo com você. A mudança é algo vital para a natureza. O amor fati te traz para o presente, né? Então você deixa de se preocupar com as coisas do passado ou achar ter um passado idílico, né? Então ele te rompe esse grilhão do passado. Né? E ele também te tira aquela expectativa de o que eu vou fazer amanhã, depois, né? Então você está dentro de uma viagem, programando a próxima viagem, ou você está, né, num puta lugar tesão e não está curtindo. Então o amor fati te instala no presente, né? Ele te mostra que o importante é o presente, mas não é aquele presente tipo de gozar a vida, né? Então ele vai fazer uma crítica, né, a isso, mas o ponto ele tira as amarras mentais e te instala na realidade, te tira do teu WhatsApp e te coloca percebendo o que está acontecendo ao teu redor. É aí que entra, eu acho que o terceiro pilar, que é o momento mori. O importante é aquele momento e o momento que a gente vai morrer, não é verdade? Então o ato de contemplar nossa própria finitude. Quando a gente consegue entender, reconhecer que a vida vai ter um fim, a gente aprecia o nosso momento do agora intensamente. Então o legal do estoicismo é que ele transforma esse algo destrutivo, essa ideia de morte, uma ferramenta para mostrar o quanto é bom viver. E para eu finalizar com isso, vou falar do Memento Mori, vou ter que trazer Sêneca, que o Camarão tanto adora. Vamos preparar nossas mentes como se tivéssemos desejado ao fim da vida, pois não adiamos nada. Assim, temos de equilibrar os livros da vida todos os dias. Aquele que dá os retoques finais na sua vida a cada dia, nunca fica sem tempo. Cada dia tem que fazer sentido dentro do seu dia, 24 horas, né? Então uma sequência de dias bem feitos vai construir uma vida feliz. Então você não tem que se fiar numa ideologia, você tem que fazer a felicidade, o bem, a busca no momento, na hora, naquele dia. Essa é a ideia principal do estoicismo. Se você é como se fosse um filme de cinema, cada dia é um quadro, né? Se você acumula quadros de felicidade, no final da vida, quando você for julgado, você vai ter esse quadro na posse de todos os momentos, né? Então essa é a ideia, esse é o conceito, né? É bastante fundamental da filosofia. Então a sua vida vai fazer sentido se você pegou e dividiu os seus dias em vários fragmentos de felicidade. Ao todo você vai poder concluir na hora que você estiver lá dentro do seu caixão que você teve uma vida feliz. Então a felicidade só termina na hora da morte.